A incrível história de origem do Aranha Móvel, ou Bug-Aranha para os íntimos. E tudo começou quando o Stan Lee recebeu o contato de uma empresa de brinquedos que disse pra Marvel correr fazer um carro pro Homem-Aranha porque esse carrinho do Cabeça de Teia venderia muito. E o Stan Lee não era bobo, ele sabia que ia de fato fazer muita grana, então ele foi lá e falou pro roteirista do Homem-Aranha criar um carro pro Peter Parker. Só que na época o roteirista do Cabeça de Teia era o Gary Cohen, no auge dos seus 20 anos e sendo um cara que cresceu lendo e amando as histórias do Homem-Aranha, sendo um fã escrevendo Cabeça de Teia. E como um fã, ele achou essa ideia uma merda, porque ele sabia que Homem-Aranha e um carro não combinavam em absolutamente nada. Mas como ele estava sendo obrigado a colocar esse carro, ele foi lá e colocou, mas ele fez questão de criticar a todo momento e mostrar pra todo mundo que aquela ideia era uma merda. E tudo começou quando uma empresa de motores entrou em contato com o Homem-Aranha para que eles fizessem um carro em parceria. E de início o Peter achou a ideia uma baita de uma merda e ele ignorou, só que pouco tempo depois disso ele precisou de dinheiro porque o aluguel dele estava atrasado, então ele foi lá com a empresa e topou fazer o carro, mas só porque ele precisava do dinheiro. E daí o roteirista da história já começa a fazer um paralelo com a vida real, porque nem ele nem o Peter queriam fazer o carro, mas eles precisavam da grana, então eles fizeram. E daí quando o carro ficou pronto, a primeira coisa que o Peter falou quando ele viu o Bug-Aranha foi o seguinte: que fiasco. E claro que isso daí também era uma crítica para a vida real. E depois disso o roteirista fez questão de mostrar que o Peter ele era um coitado que não sabia dirigir, então não faria sentido nenhum ele ter o carro. Além, é claro, de que o maior diferencial do Homem-Aranha é que o meio de transporte dele são as teias, então ele não precisa de um carro, sabendo dirigir ou não. E ele também fez questão de mostrar de que o carro não era só inútil na hora do Peter passear pela cidade, mas que o carro também era inútil na hora do combate. E depois ele fez uma crítica perfeita, fazendo o Peter pensar que ele é um coitado, que não tem dinheiro, que ele não tem uma vaga na garagem, que ele não tem uma caverna para estacionar o seu carro, então ele teve que colocar um botão de camuflagem no carro. Ele construiu o carro, fez várias críticas ao carro, o boneco do carro foi criado, a Marvel fez dinheiro e depois ele podia destruir o carro. E daí na hora de destruir ele fez questão de colocar a crítica mais uma vez, mostrando que o Peter não sabia dirigir de novo e ainda colocando o Peter pra chamar o carro de tranqueira. E daí ele destruiu o carro, fazendo o Peter arremessar o carro dele dentro da água por causa de uma ilusão do mistério. E daí quando o Peter foi lá no fundo do rio ver se o carro ainda pegava, ele foi lá e chamou o carro mais uma vez de um completo fracasso.